Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, né? Edição de quinta-feira, dia 23 de abril, né? Vamos aqui falar sobre playoffs, né? Vamos fazer o recap dos jogos 2 da primeira rodada dos playoffs da NBA, né? A gente teve o primeiro ciclo de jogos se encerrando nessa quarta-feira, né? A partir de agora, o mando das séries viram, né? A gente vai virar os mandos. E aí, vamos aqui dar uma passada, dar uma repassada, melhor dizendo, em todos os jogos 2, né? Vamos dar uma passada série a série, comentar um pouquinho sobre cada série. Vamos falar também sobre algumas polêmicas, né? Envolvendo as séries, né? A gente teve, por exemplo, o McDaniels jogando shade, né? O famoso jogando shade para os jogadores de Denver. E tivemos jogadores de Denver respondendo. Então, tivemos aí essa troca de farpas na série entre Denver e Minnesota. A gente teve ontem, né, o Devin Booker soltando os cachorros para cima da arbitragem depois da derrota pro OKC. Inclusive, tivemos também o J-Dub se machucando no jogo de ontem, né? Vou falar sobre essa possível nova lesão do J-Dub, né? Que é uma preocupação pro Oklahoma. Vamos falar trazer novidades sobre a situação do Wembanyama, que acabou sofrendo uma concussão na derrota do Spurs pro Blazers. Falar sobre isso, tem novidades sobre a situação dele. Que mais tem pra gente falar? Vamos falar sobre a segunda vitória do Lakers, né, que abriu 2-0 pra cima de Houston, dar uma analisada no jogo, no que vem fazendo, né, o Lakers vencer uma série que o Lakers não era favorito, né, dada as lesões de Luke Reeves. O Lakers não era favorito na série, mesmo assim, tá vencendo por 2-0. Vamos dar uma discutida sobre o que tá fazendo o Lakers estar vencendo por 2-0. Enfim, vamos dar uma passada em todas as séries. Vamos também falar sobre o futuro do Golden State Warriors. Eu fiquei devendo, né, falar sobre os bastidores do Warriors no último programa, acabou que não deu tempo, mas hoje vamos falar sobre isso. Tem bastante coisa saindo sobre o futuro do Golden State, vamos dar uma discutida sobre isso. Também tem novidades sobre o futuro do Miami Heat. Vamos trazer novidades também sobre o Heatão. Vamos comentar também sobre mais um prêmio individual que foi anunciado, né, cara? Inclusive, eu quero até abrir o programa já falando sobre isso. Antes, eu só vou pedir para você deixar o like, que é importante, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo, deixar o seu comentário, que ajuda muito. Não se esqueça também de dar uma conferida lá nas promoções da Centauro, né? Centauro sempre com ótimas promoções para você que tá querendo comprar um tênis, uma camisa, enfim. Tudo tem na Centauro. E usando o cupom SWISH10, SWISH10, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, tá querendo comprar alguma coisinha? Algum artigo esportivo, um tênis, enfim? Vai na Centauro e usa o cupom SWISH10, que é sucesso, tá bom? Bom, vamos lá então. Vamos começar já falando sobre prêmios individuais, né? Roda a vinhetinha. E aí, na volta, a gente já começa falando sobre isso. Bora! Bom, pessoal, vamos lá. Ontem, a gente teve a NBA anunciando mais um prêmio, né? Depois do Deep Boy e do Clutch Player of the Year terem sido anunciados, a gente teve o prêmio de sexto homem da temporada sendo entregue para ele, menino Keldinho. Keldon Johnson, do San Antonio Spurs, foi eleito o sexto homem da temporada. Ele que estava concorrendo com o Jaime Jaquez Jr. de Miami e com o Tim Hardaway de Denver. Ele foi o mais votado, eleito o melhor sexto homem. E para mim, de forma extremamente justa, né? Eu já havia comentado, né, sobre a minha expectativa para o prêmio de melhor sexto homem. E eu havia palpitado no Keldon Johnson. E o que me fazia acreditar que o Keldon Johnson ia vencer o prêmio era, além, né, de toda a narrativa de San Antonio ser muito forte, né, por ter sido seed 2, por ser um time que muita gente achou que brigasse por, no máximo, um play-in e tal. Foi um time que foi um dos grandes protagonistas da temporada. Então, para além de toda essa narrativa do Spurs,
eu via o Keldon Johnson sendo realmente o grande nome, o grande bancário da temporada. Porque pra mim, cara, um grande sexto homem, ele não é só um cara que sai do banco pra pontuar, pra matar bola de três, pra defender. É importante que ele faça isso, né? Um bom reserva tem que fazer isso. Mas ele não tem que fazer só isso, sabe? A diferença de um bom reserva pra um sexto homem tá no que o cara entrega pra além das quadras. E o Keldon Johnson, fora de quadra, no vestiário e tudo mais, ele é uma peça muito importante pra esses Spurs. Né? O Keldon Johnson, por ser... Acho que do elenco, ele é o cara que tá há mais tempo no time, né? Se não me engano, ele é o que tá há mais tempo. Por ser esse veterano, entre aspas, porque ele ainda é jovem, mas dentro de um elenco tão jovem, ele acaba sendo um dos mais veteranos. Ele é um grande líder desse time, né? Ele é o grande líder, ele é uma grande voz desse vestiário. E você vê durante os jogos, com ele ali no banco, animando os caras, motivando os caras, comemorando cada jogada e tudo mais, você vê como que ele é fundamental pro sucesso do time. Isso vai além das quadras, né? Em quadra, ele é muito bom. É um cara que defende muito bem, que te entrega uma puta energia dos dois lados, é atlético, mata a bola, ele é muito bom em quadra. Mas talvez fora de quadra, ele tenha um impacto ainda maior, saca? E pra mim um grande sexto homem é isso. É um cara que não é um cara que só entrega números. É um cara que realmente muda o grupo. É um cara que quando tá em quadra, bota fogo no jogo, e quando tá fora dela, consegue impactar também, né? Então o Keldon, por todo o conjunto da obra, eu acho que ele realmente foi o melhor sexto homem da temporada. Então, é mais um prêmio que é bem entregue. A NBA tá acertando bastante nos prêmios até então, né? O Wemby, obviamente, era o DePoy. O Shea, na minha opinião, era o Clutch Player of the Year mesmo, né? Apesar do Anthony Edwards ter feito uma temporada muito clutch também, ter tido ótimos números em clutch time, os do Shea foram melhores. Então, pra mim, os dois prêmios foram bem entregues e esse é mais um deles. Pra mim, é mais um prêmio bem entregue, que é o Dinho, eleito o melhor sexto homem. Ele que se emocionou bastante quando ficou sabendo, né? Teve um vídeo ali que foi feito por um amigo dele e tal, que mostrou a reação dele quando ele foi anunciado o melhor sexto homem. E, cara, ele caiu aos prantos, né, mano? O Keldinho, ele é muito coração, né, bicho? Você vê que ele é um cara muito coração, um cara muito emotivo. Isso é muito foda, cara. É muito foda. E foi muito bacana, cara. Foi um daqueles videozinhos que deixa o coração quentinho, né? O vídeo do Keldinho deixou meu coração quentinho. Olha que gracinha. Mas enfim, muito bacana ver ele sendo premiado. E é muito foda, né? Porque ele é um cara que, durante um tempo, ele foi visto como, cara, uma futura estrela de San Antonio, né? Ele teve uma ascensão muito grande, né? Só que aí ele acabou caindo um pouco de rendimento, e aí com o surgimento de Wembanyamas, de Dylan Harper, com a chegada do Darryl Fox e tudo mais, ele acabou perdendo espaço no grupo, né? No time titular. Mas ele não deixou se abater, cara. Ele se reinventou, aceitou o papel de coadjuvante e vem executando esse papel de forma fundamental, né? E de tão bom coadjuvante ele acaba tendo esse protagonismo de ser o melhor sexto homem da temporada. Então, muito foda, muito feliz pelo Keldinho. Prêmio aí, muito bem entregue, tá? Enfim, falado sobre isso, vamos entrar no creme de la creme do programa. E vamos falar sobre os jogos 2, né? Vamos começar aqui o nosso recap dos jogos 2. Deixa eu botar aqui na tela. Começando com os jogos de segunda-feira, né? Começando com os jogos de segunda-feira, vamos aqui com o primeiro jogo, que foi Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors, né, cara? Cleveland que havia vencido o jogo 1, até de forma bem tranquila. Foi pro jogo 2, não foi um jogo tão tranquilo como foi o primeiro, né? O Cavs, apesar de ter aberto uma ótima vantagem ali depois do intervalo, acabou, né, tendo o Toronto encostando, mas mesmo assim o Cavs conseguiu fechar o jogo bem, né, garantiu mais uma vitória por 10 pontos.
O Cavs abre 2-0 na série. E a realidade, cara, é que a menos que Toronto consiga uma reviravolta incrível aqui, a tendência é que essa série não se prolongue muito. Porque, pelo que a gente viu nos 2 primeiros jogos, Toronto não tem resposta pra Cleveland. Sabe? Toronto não tá conseguindo achar o Donovan Mitchell na série. Não tá conseguindo lidar com a marcação do Cleveland, especialmente o Brandon Ingram, que tá fazendo uma série miserável. Miserável a série do Brandon Ingram. Uma coisa ridícula, jogando muito mal. Mérito da defesa de Cleveland, que tá marcando ele bem, com Evan Mobley, com Dean Wade. Mas ele também deveria estar melhor. Né? A verdade é que o Ingram tá muito abaixo. E o Cavs tá sendo melhor do que o Raptors em tudo. Ataca melhor, defende melhor. Os principais jogadores de Cleveland estão performando mais do que os principais do Raptors. Então, sim, claro que agora em Toronto, no Canadá, tudo pode acontecer, né? O Raptors é muito forte jogando em casa. Mas, sei lá, cara, pelo desenho desses 2 primeiros jogos, eu que achava que a gente poderia ter uma série indo a 6 jogos, hoje eu já tô bem mais fechado com a ideia de 5 jogos do que de 6. Porque realmente Toronto não acha Cleveland, né? O Jakob Poeltl tá sendo um fator negativo na série, tanto que no segundo tempo desse jogo ele nem jogou, né? O Rajakovic preferiu ir de small ball contra Mobley e Allen do que de usar o Jakob Poeltl, que é o único pivô do elenco, né? E é um cara que vai ganhar 30 milhões temporada que vem, né? É loucura, né? Esse contrato do Jakob Poeltl era uma bomba anunciada, né, bicho? Uma loucura. Mas enfim, eu realmente acho muito difícil que o Raptors reverta isso, porque tá tudo muito encaixado pro Cavs, né, cara? Tá tudo funcionando bem, o Cavs tá jogando bem, o Harden tá fazendo uma série muito boa, mesmo, né, não sendo tão exigido, né? Ele vem performando bem, vem sendo um ótimo conector, cadenciando bem o jogo, e o Mitchell tá sendo o grande nome, né? 2 jogos seguidos de 30 pontos, passando por cima da defesa do Raptors. Então, até o momento é uma série muito, muito bem encaminhada pro Cavs. Aí a gente teve o que foi um dos melhores jogos, né? Desse primeiro ciclo de primeiro round, que foi o jogo 2 entre Hawks e Knicks, né? Depois de um jogo 1 que foi equilibrado, mas o Knicks meio que sempre teve o controle do jogo. Nesse aqui, cara, a gente teve um Hawks se impondo, né? Tipo, o Knicks estava muito bem no jogo, assim, fez um baita primeiro tempo, foi pro intervalo com uma vantagem boa, mas no segundo tempo, especialmente no quarto período, o Hawks dominou. E aí tivemos alguns fatores que fizeram o Hawks dominar, né? O primeiro fator, e aí falando primeiro sobre os acertos de Atlanta e depois sobre os erros do Knicks, o primeiro fator foi a mudança que o Quinn Snyder fez no quarto período, onde ele sacou o Dyson Daniels, que é o melhor defensor do time, para botar o Kuminga para fechar o jogo. Né? O Dyson Daniels, defensivamente, ele vem fazendo uma boa série, né? Vem fazendo um bom trabalho. O problema tá sendo ofensivo. O Dyson Daniels ele não vem sendo uma ameaça no ataque, o que acaba fazendo com que a vida do Knicks, quando ele tá em quadra, na parte da defesa, fique mais fácil, né? Porque defendendo, o Knicks defende 5 contra 4, porque tem total tranquilidade de deixar o Dyson Daniels livre, porque ele não é uma ameaça. Quando o Quinn Snyder tira o Dyson Daniels e coloca o Kuminga, ele obriga o Knicks a voltar a defender 5 contra 5, porque não dá pra deixar o Kuminga livre. Porque por mais inconsistente que o Kuminga possa ser, ele é uma ameaça maior do que o Dyson Daniels no ataque. Na defesa o Dyson Daniels é melhor, mas no ataque o Kuminga é melhor. Só que o Kuminga, ele conseguiu no quarto período ter um impacto defensivo tão bom quanto o do Dyson Daniels. Então, essa mudança de Dyson Daniels para Kuminga no quarto período foi um X-Factor bizarro pro Hawks. Fez total diferença. E o outro fator para Atlanta que foi fundamental pro que aconteceu no quarto período, que foi
o 28-15, a puta virada que o Hawks buscou, foi o CJ McCollum, né? Que foi simplesmente incrível no último quarto. Assim como o Trae Young calou o Madison Square Garden em 2021, o CJ McCollum fez a mesma coisa na segunda-feira. Né? Em meio a xingamentos no Garden, né? A torcida do Knicks resolveu pegar o McCollum pra Cristo dessa vez, né? Ele foi lá e acabou com o jogo, mano. O que ele fez no último quarto, o que ele fez no clutch time foi uma loucura. Foi uma loucura, sabe? Matando bola atrás de bola, arremesso difícil atrás de arremesso difícil, explorando o Brunson e o Towns toda hora. Impressionante como ele tirou vantagem desses dois. O McCollum acabou com o jogo, mano. Acabou com o jogo. Meteu 32 pontos e, cara, massacrou no último quarto. O McCollum deu aula no último quarto. E aí, juntamente com essa ótima alteração que o Quinn Snyder fez, né, do Kuminga no lugar do Daniels, o Hawks conseguiu essa baita virada, conseguiu essa baita vitória, que, mano, muda a série, né? Uma coisa seria essa série ir pra Atlanta com o Knicks levando um 2-0. Outra coisa é ir pra Atlanta com um 1-1 no placar. Porque a série fica aberta. Na verdade, ela fica melhor pra Atlanta. Porque agora, jogando em casa, a Atlanta tem a chance de abrir um 3-1. Né? Então, essa vitória no jogo 2, cara, ela tem um peso muito grande pra série. Muito grande. Né? E aí, temos que elogiar muito o trabalho do Quinn Snyder, cara. Que nesse jogo, ele foi muito bem. Ele foi muito bem. A sacada de botar o Kuminga no lugar do Dyson Daniels, ela foi muito boa. O mesmo Kuminga que no jogo 1 não conseguiu ser tão impactante, né? Eu, inclusive, até falei sobre a falta de impacto do Kuminga. O Kuminga foi lá e respondeu. Fez um grande jogo 2, foi peça fundamental ao lado, né, do ótimo CJ McCollum. Falando agora sobre o erro do Knicks, pra mim teve um erro grosseiro que o Knicks cometeu nesse jogo. E nem foi o Knicks, né? Aí eu vou individualizar a crítica. Foi o Mike Brown. Qual foi o erro? Deixar Brunson e Towns no banco tanto tempo. Sim, cara, no playoff, bicho, não existe você deixar os seus dois melhores jogadores mais de 8 minutos no banco. Não existe. Ah, mas tem que rodar, não pode desgastar. Irmão, é playoff. É playoff. Os seus melhores jogadores não podem ficar tanto tempo fora de quadra. E nesse jogo, Towns e Brunson ficaram mais de 10 minutos no banco. Mais de 10 minutos, mano. O Towns ficou tanto tempo no banco, depois de fazer um puta no terceiro quarto, que quando ele voltou pra quadra, ele perdeu o ritmo. Porque o jogador esfria, é normal. Então, dentre todos os erros que o Mike Brown cometeu, esse pra mim foi o principal. Não existe Brunson e Towns ficarem mais de 10 minutos no banco no jogo de playoff, mano. Não existe, entendeu? Eu entendo que o Knicks ganhou profundidade, inclusive essa profundidade foi importante no jogo 1, fez diferença, mas, cara, não dá. Você quer rodar o time? Beleza, mas os seus melhores jogadores, eles não podem ficar tanto tempo no banco. Não podem. Então, para além dos acertos de Atlanta, que foram vários, né? Esse erro do Mike Brown, para mim, foi crasso. E óbvio, né? No quarto período, o ataque em si do Knicks não conseguiu fazer nada. Só o Brunson pontuou, monopolizou totalmente o jogo. Inclusive, o Brunson, na minha opinião, tem que começar a soltar um pouquinho mais a bola. Eu concordo com algumas críticas que estão sendo feitas, de que ele tá segurando muito a bola. É verdade, ele vem segurando muito a bola. Tem que começar a soltar um pouquinho mais. Mas, enfim, um vacilo do Knicks, cara. Assim, era um jogo que o Knicks não podia perder. Não dá pra perder mando em séries tão equilibradas como essa série tende a ser equilibrada. E o Knicks perdeu. Então, derrota bem complicada aí pro Nicão, que em Atlanta a obrigação é ganhar pelo menos um jogo. Não dá pro Knicks sair de Atlanta sem pelo menos uma vitória. Não dá. Então, é isso. O Nicão agora vai ter que dar a vida fora de casa pra quando a série voltar pro Garden,
a série não, né, sair do controle, porque assim, um 3-1, bichão, é foda de reverter, bicho. É foda de reverter. Então, drama em Nova York. Drama em Nova York. Assim como temos drama em Denver também, né, cara? Lá no Colorado, Denver Nuggets recebeu Minnesota pro jogo 2. Depois de um jogo 1, onde Denver, apesar de ter sofrido, foi melhor do que o Minnesota durante a maior parte do jogo. Né? A verdade é que o Denver... Eu nunca senti que Denver perdeu o controle no jogo 1, sabe? Tipo, o Minnesota encostou em alguns momentos, mas em nenhum momento eu olhei e falei, puta, se pá, Minnesota vai virar. Isso nunca aconteceu no jogo 1. Então, a expectativa pro jogo 2 era de que Denver repetisse a dose, né? Que a gente de novo visse um Denver dominando, controlando o jogo e tal. Mas não foi o que a gente viu, né? Apesar de um começo avassalador de Denver, né? Pô, Denver começou o jogo metendo 39-25, né? Tudo indicava que o jogo ia acabar no primeiro tempo, né? Mas não foi o que aconteceu. Minnesota soube voltar pro jogo. O Anthony Edwards, mesmo sem joelho, comandou a reação do time ali no segundo quarto, né? Conseguiu fazer Minnesota sair de um 39-25 contra para meter um 39-25 a favor. Né? Minnesota conseguiu ir pro intervalo com o jogo empatado, sendo que chegou até a virar no segundo quarto, né? E aí no segundo tempo o show foi da defesa, especificamente de Jaden McDaniels e Rudy Gobert. Assim, o que esses dois anularam o ataque de Denver foi brincadeira. Assim, uma atuação defensiva do mais alto nível. Assim, o Gobert, que no primeiro tempo do jogo 1 conseguiu limitar muito o Jokic, mas no segundo tempo ele acabou sendo vencido em quase todos os embates. Nesse jogo 2, cara, ele foi brilhante. Assim, apesar do Jokic ter feito um puta de um terceiro quarto, no quarto período, o Jokic ficou no bolso do Gobert. No bolso, assim. Acho que até separei os números aqui. Deixa eu ver, cadê? Cadê? Aqui, ó. O Jokic chutando pra cima do Gobert ficou 1 de 8, tá? 1 de 8 no quarto período. O Jamal Murray pra cima do McDaniels ficou 1 de 6, tá? 1 de 6. Jokic e Murray juntos no quarto período combinaram pra 2 de 12. Sim, os dois foram completamente anulados. Anulados. Entendeu? E aí não tem jeito, irmão. É mérito demais do 4 vezes DPOY e do McDaniels, que pra mim é um dos 5 melhores defensores de perímetro da liga. 5 não, um dos 3 melhores. Pra mim o McDaniels tá entre os 3 melhores defensores de perímetro da liga. E nesse jogo, ele mostrou o porquê. Ele que no jogo 1 foi muito atacado pelo Murray e não conseguiu ser tão bom. No jogo 2 ele destruiu, cara. Assim, o Murray não conseguiu fazer nada pra cima do McDaniels no segundo tempo. Nada. O tão temido jogo de 2 homens entre Jokic e Murray, que é o melhor jogo de 2 homens do basquete mundial, não arrumou nada pra cima do Gobert e do McDaniels. Mano. Não arrumou nada, né? E aí, junto a isso, você teve o quê? O Anthony Edwards aparecendo, um DiVincenzo matando bolas gigantes ali no final do jogo, um Julius Randle, que depois de um jogo muito ruim, foi muito bem no jogo 2. Gostei bastante da atuação do Julius Randle, inclusive na defesa, tá? Gostei bastante da defesa do Randle no jogo 2, muito mais ativo, muito mais engajado. Naz Reid também fazendo um bom trabalho ali nesse jogo 2, ele que não fez um bom jogo 1. Bones Hyland também vindo bem do banco. Então, você teve um conjunto de Minnesota brilhando no segundo tempo. Enquanto o do Denver deixou bastante a desejar, né? E aí no quarto período, com o Jokic e Murray sendo completamente anulados, não teve jeito, né? Minnesota saiu vencedor de Denver, 119-114. Minnesota empata a série e agora, jogando em casa, vai ter a oportunidade de abrir, né,
o 2-1 e quem sabe até, né, voltar pro Colorado com um 3-1 na conta, né? E aí, né, meus amigos, depois do jogo, tivemos farpinhas, né? Tivemos farpinhas sendo distribuídas, né? Nosso querido McDaniels, que é um cara meio caladão, né, bicho? Você não vê ele falando muita coisa. Ele foi perguntado sobre o que fez a diferença pro Minnesota buscar a virada no segundo tempo, pro Minnesota ganhar no segundo tempo, e ele falou: a gente só atacou os jogadores de Denver, porque são todos ruins na defesa. Ele citou nominalmente os jogadores de Denver. Ele falou: Jokic, Murray, Aaron Gordon, todos são ruins. Todos são ruins na defesa. E aí, obviamente, isso gerou, né, burburinho. Isso chegou nos jogadores de Denver que responderam, né? E aí, como bom fofoqueiro que sou, irei trazer, né, as falas dos jogadores de Denver a respeito das declarações do nosso querido Jaden McDaniels. Vamos lá. Ó, tá na tela aqui. Deixa eu botar aqui, pera aí. Pá. Ó aqui, ó. Fica aqui o crédito, né, pro Pisou na Linha, que fez a tradução aqui das falas. Se você não segue o Pisou na Linha, siga, né? Fazem um trabalho muito bom. Ó, Jaden McDaniels provocou o Nuggets após o jogo 2, dizendo que seus defensores são ruins. Denver respondeu, mas sem alimentar demais. Aí vamos para a primeira fala do Aaron Gordon, abre aspas. Estou pouco me fudendo, cara. Deixe que falem. Então, bem sucinto, né, o Aaron Gordon, né? Estou pouco me fudendo. Fica aí a resposta dele. Cam Johnson, o que Cam Johnson falou? Abre aspas. Eles falam bastante, sabemos disso. Foi assim na temporada, está sendo assim na série. Deixe eles falarem. Veremos o que acontecerá. Mas deixe que eles exponham o que pensam, né? Político Cam Johnson, né? Político Cam Johnson. Aí a gente teve o David Alderman falando, técnico de Denver. Abre aspas. Honestamente, acho que ele quer lançar um podcast. Estou ansioso por isso. Isso aí é pra viralizar nas redes sociais. Qual é a nossa eficiência defensiva na série mesmo? Aí o repórter falou 109. Ele perguntou, qual a posição nos playoffs? Aí ele falou, 6º lugar, confirma o repórter. Aí o Alderman falou, próxima pergunta. Meio que falando, pô, se a gente é tão ruim defendendo, por que a gente tem a 6ª melhor eficiência nos playoffs? Isso é verdade. Isso é verdade. Ele tá amparado pelos números, né? Mas, assim, rapidinho, o cidadão que tá aqui, ó, ele foi bem explorado na defesa no jogo 2, tá? No jogo 1, eu elogiei bastante a defesa do Jokic, que ele realmente defendeu bem no jogo 1. No jogo 2, ele foi mal. Assim, inclusive, o Randall, Naz Reid e tal, quando os dois estiveram juntos em quadra, eles se criaram muito pra cima do Jokic, tá? Conseguiram tirar o Jokic do garrafão, atacaram ele em espaço e capitalizaram bem. Então, assim, Jokiczinho não foi tão bem na defesa no jogo 2, não, tá? Foi explorado. Foi explorado. Enfim. Christian Braun, o que Christian Braun falou? Faz parte da rivalidade. Não acho que tenha surpreendido ninguém por aqui. Deixe que ele diga o que pensa. Nós queremos cuidar dos nossos assuntos. Aí o McDaniels foi perguntado de novo, né? Do tipo, você viu que os caras repercutiram o que você falou? Aí ele respondeu, não estou me arrependendo de nada. Vi que Alderman disse que eu deveria fazer um podcast, mas não é minha praia. Repercutiu muito, mas é isso. Eu sei o que disse. Então, tá aí. Aquele climinha, né? Aquele climinha gostoso, né? Numa série que quase não tem rivalidade, né? Imagina, esses dois quase não se enfrentaram em playoffs nos últimos anos, né? A série tá pouco física. Tá pouco física a série, né? Ai. Sabe o que eu acho? Acho é pouco. Eu quero que eles se matem em quadra. Porra! Se matem! Miseráveis! Ô, mas eu vou te falar, cara. Eu gosto disso, tá? Eu gosto desse trash talk no playoff. Faz bem. Faz bem pro playoff. O playoff precisa de entretenimento, precisa de narrativas, né? E essa série está nos entregando isso. Bom, indo agora pros jogos de terça-feira, os jogos do dia 21, o que a gente teve? A gente teve
Cara, a gente teve algumas surpresas nessa terça-feira, né? A gente teve primeiro os Sixers roubando um dos mandos do Celtics, né? O Celtics que passou o carro no jogo 1, né? Fez o Sixers não ver bola no jogo 1, foi um completo amasso. No jogo 2, a história foi diferente, né? O Celtics fez um jogo 2 muito fraco, muito fraco. Assim, um aproveitamento horrível nas bolas de três, uma completa falta de pontaria, especialmente do Derrick White, que fez um jogo 2 muito ruim. O Peyton Pritchard também foi muito mal, mas o Derrick White foi bem feio. E em contrapartida, a gente teve um Sixer jogando muito, né? Defensivamente muito bem postado na defesa, cortando as linhas de passe do Celtics, contestando bem os arremessos, fazendo um bom trabalho defensivo. E ofensivamente tendo o seu backcourt destruindo. Né? Tyrese Maxey e Edicombe foram espetaculares, assim. Espetaculares, especialmente o VJ Edicombe, que alcançou algumas marcas impressionantes nesse jogo 2, né? O Edicombe, com a sua atuação de 30 pontos e 10 rebotes, ele se tornou o primeiro calouro na história a marcar 30 pontos, 10 rebotes e 5 bolas de 3 em um jogo de playoffs. Nenhum calouro na história conseguiu isso, né? Ele se tornou o primeiro calouro a liderar os Sixers em pontos em um jogo de playoffs desde 1981. Desde 1981, a gente não tinha um calouro dos Sixers liderando o time num jogo de playoffs, né? E ó que a gente teve alguns calouros interessantes passando por Filadélfia, né? A gente teve um tal de Allen Iverson, a gente teve um tal de Joel Embiid, né? E nenhum desses conseguiu o que o Edicombe conseguiu. Ele também se tornou o jogador mais jovem da história da NBA a marcar 30 pontos e sem nenhum lance livre no jogo. O primeiro calouro na história, não da história, né? O primeiro calouro desde Derrick Rose em 2009 a conseguir um double-double em playoffs de pelo menos 30 pontos. E o primeiro desde Tim Duncan a meter um 30-10 em um jogo de playoffs. Tim Duncan 99, tá? Então, assim, é surreal, cara. Surreal o que o Edicombe fez. O 8º calouro a fazer um 30-10 em pós-temporada. Mano, animal. Animal que ele jogou. Mano, eu vou te falar, cara. A gente pode ter muitas dúvidas sobre o futuro desses Sixers, né? Sobre o que vai ser do Embiid, sobre o que vai ser desse Paul George, se ele vai ser trocado, se ele vai ficar, o que vai ser do Nick Nurse, se vai ser demitido ou não. Mas, em meio a todas as dúvidas sobre o futuro dos Sixers, uma coisa é certa. Maxey e Edicombe serão o backcourt desse time por muito tempo. Sim. Esses dois moleques, cara, eles têm tudo pra serem... Pra em pouco tempo formarem talvez o melhor backcourt da liga. Esse é o potencial desses dois, cara. Porque o Maxey, ele é uma estrela pronta. É um jogador zaço, eu sou fã do Maxey. E o Edicombe tá trilhando esse caminho... maravilhoso, né? Assim, em um mundo onde não existissem Conk Nipple e Cooper Flag, o Edicombe seria com sobras o calouro do ano. Com sobras, tá? O azar dele é que ele pegou dois caras que tiveram anos de calouro inacreditáveis, mas o ano do Edicombe também foi maravilhoso, né? Então, se tem algo que o torcedor do Sixers pode se animar pro futuro, é com esses dois moleques, mano, porque o potencial desse backcourt é gigante. Gigante. E aí, nesse jogo 2, eles mostraram isso, né? Enfrentando um Celtics que, repito, dominou no jogo 1, amassou no jogo 1, os dois amassaram. Os dois deitaram pra cima do Celtics, que vai pra Filadélfia com a obrigação de ganhar pelo menos um jogo, né? O que deixa o torcedor do Celtics tranquilo em relação à derrota no jogo 2 é que dificilmente o Celtics vai ter uma outra noite tão ruim nos arremessos como teve no jogo 2. Assim, é muito difícil imaginar que o Celtics arremesse tão mal nesses próximos jogos, igual arremessou no jogo 2. Então, o Celtics, pra mim, segue bem favorito na série. Eu ainda acho difícil essa série passar de 5 jogos. Mas é inegável que uma derrota no jogo 2 não estava nos planos. Então, curioso pra ver a resposta que o Celtics vai dar nesse jogo 3, agora jogando
fora de casa. Outro time que também vai ter que se superar fora de casa é o Spurs, né? Depois de uma boa vitória no jogo 1, o Spurs acabou sendo derrotado no jogo 2, né, cara? Enfrentando o Blazers. San Antonio perdeu por 106-103. Num jogo onde o Spurs, além de perder, né, teve também a questão do Embiid, né? Ali no segundo quarto, o Embiid acabou sofrendo uma queda feia, né? Bateu a cara no chão, acabou ficando meio grog e tal, saiu de quadra e poucos minutos depois saiu a notícia de que o Embiid entrou no protocolo de concussão, né? O que deixa a presença do Embiid nos jogos 3, 4, 5 e talvez até 6 como questionável, né? Porque o protocolo de concussão, ele prevê 48 horas para uma primeira avaliação, ou seja, foi detectada a concussão, ele vai ficar, não faz nada, fica em repouso 48 horas e depois de 48 horas ele vai ser reavaliado. E essa reavaliação, a gente coloca 48 horas, a gente não, né? A NBA coloca 48 horas como tempo mínimo, mas esse tempo mínimo pode ser até de 72 horas. Então pode se estender para 72 horas. Aí beleza. Se passam 48 ou 72 horas, ele faz um novo exame. Se for detectado que ele tá de boa, ele pode voltar às atividades, mas de forma muito leve. Treinar sem contato, não pode fazer musculação, nem nada do tipo. Então, depois das 72 horas, ele ainda vai ter que ficar um tempo em observação, sem fazer nada de muito físico. Ou seja, ele não vai jogar depois de 72 horas. Ou de 48, dependendo, né, do tempo que foi preciso para ele fazer o primeiro exame. E se for detectada alguma sequela, ele vai ficar de molho mais tempo. Então, assim, é um problema muito grande para San Antonio. E aí, hoje, a gente teve novidades saindo, né? Deixa eu pegar aqui. Cadê? Tivemos novidades sobre essa situação do Embiid. De novo, eu vou recorrer ao parceiro pisou na linha, né? Ó. Cadê? Não é isso aqui não. Oh, meu Deus do céu. Calma. Cadê? Rapaz, eu tinha... Achei que eu tinha salvo. Poxa, deixa eu buscar aqui, peraí. Muita calma nessa hora. Aqui, ó. Seguinte. Segundo o Charania, tá? Segundo o Charania, o Victor Wembanyama conseguiu participar de exercícios de cardio nessa noite de quarta-feira, já que os sintomas da concussão não pioraram e não estavam sendo sentidos de forma pior. Em suma, San Antonio e o francês estão confiantes de que ele viajará com o time para Portland. Já foi confirmado que ele vai viajar. Né? Ele vai viajar. Se ele vai jogar, são outros 500, mas ele vai viajar com o time para Portland, tá? O ponto é que cumprir todo o protocolo de concussão a ponto de participar do jogo 3 é um mistério ainda. Partida decisiva no Oregon na sexta. Não sei se vai dar tempo de jogar, mas a recuperação parece estar sendo muito boa. O jogo 4 se torna uma possibilidade realista, o que já é uma grande notícia. Ou seja, notícia boa, né? Notícia boa. O jogo 3, pelo que está sendo falado, é meio difícil que ele jogue. Ele deve estar ali com o time, vai, né, tá ali para apoiar, mas jogar no jogo 3 é difícil. Agora, no jogo 4, abre-se a possibilidade do Embiid voltar, né? O que é uma possibilidade, né, muito, muito positiva, né? Porque o que era falado antes, né, de hoje era de que correria um risco real do Embiid poder voltar só no eventual jogo 7. Né? O Kevin O'Connor mesmo falou no dia do jogo
que existia essa possibilidade, né? Dependendo de como as coisas se desenrolassem nas próximas horas. Aparentemente, tudo se desenrolou bem e a chance do Embiid voltar para um jogo 4 se mostra realista. Isso quer dizer que ele vai voltar? Não. Mas pode ser que ele volte, né? Então, existe uma perspectiva positiva e ficou claro, né, no jogo 2 que o Spurs vai precisar do Embiid, né? Claro, era um contexto complicado, o time tinha perdido o Embiid, isso tem ali um choque no emocional e tudo, né? Um cenário, né, sem o Embiid, mas já sabendo que não vai ter ele no jogo, é outro, né? Os jogadores entram com outra postura, entram com outra preparação, né? Eles foram pegos de surpresa, eles não esperavam que o Embiid não fosse terminar o jogo 2, né? Então, não é porque o Spurs perdeu o jogo 2 sem o Embiid que vai perder o jogo 3 por não ter o Embiid também, não é isso. Mas é óbvio que sem o Wembanyama, o Spurs vira um time muito mais vencível. Tanto é que o Blazers venceu, né? Com uma grande atuação do Scoot Henderson, que alcançou algumas marcas impressionantes, né, cara? Com os 30 pontos que ele marcou, ele se tornou o jogador mais jovem da história do Blazers a marcar 30 pontos em um jogo de playoffs. Se tornou o único jogador da classe dele a marcar 30 pontos em um jogo de playoffs, além do Wembanyama. Ele alcançou a segunda maior marca de pontos na história do Blazers nos seus primeiros 2 jogos de carreira em playoffs, né? Ele fica ao lado do Brandon Roy, que somou 63 pontos nos seus 2 primeiros jogos de playoffs, ao lado do Lillard, que somou 49, e ele está ao lado do Lillard porque ele também, no jogo 1 e no jogo 2 contra San Antonio, ele somou 49. Então, assim, uma atuação muito grande do Scoot Henderson, que era um cara que muita gente, inclusive eu, já tratava como bust, né? E aí ele vem e faz o que faz no jogo 2. Mas não foi só ele, né? Ele foi talvez o grande protagonista, mas você teve um Toumani Camara gigantesco no segundo tempo, né? Especialmente ali no quarto período, matando bolas importantes. Você teve o Robert Williams gigantesco no quarto período, em meio a um jogo ruim do Donovan Clingan. Ele veio, assumiu o garrafão no quarto período e dominou. O Holiday fez um grande quarto período também. Ele vinha fazendo um jogo bem abaixo, o Holiday, né? Até o quarto período, o jogo do Holiday era qualquer coisa. Qualquer coisa pra baixo. Mas no quarto período ele foi brilhante, muito bem na defesa, tomando boas decisões no ataque. Então, claro que o Scoot não foi o único responsável pela vitória, não foi. O Thiago Splitter, inclusive, fez boas mexidas, né? O Splitter que, aparentemente, tá sendo alvo de trairagem em Portland, né? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas, Splitter, abre o olho, Splitter. Enfim, o Splitter fez boas mexidas e tudo, inclusive ter sacado o Donovan Clingan e fechado com o Robert Williams foi uma ótima mexida. Mas, assim, o Scoot, ele foi brilhante, mano. Assim, o jogo que ele fez, inclusive na defesa, tá? O que o Scoot Henderson defendeu nesse jogo foi brincadeira, defendeu pra caralho, tá? Então, essa vitória do Blazers, bicho, ela passa muito pelo Scoot Henderson, cara. Passa demais, né? E agora, vamos ver, né? Provavelmente o Embiid não joga o jogo 3, então o Blazers vai ter esse reforço, né? De não ter o Embiid do outro lado. Tem que capitalizar. Assim. Eu não vi o Blazers vencer nessa série. Eu não via cenário pro Blazers vencer essa série. Agora, ainda acho que o Blazers não vai ganhar, mas abre-se uma janela de oportunidade. Se o Blazers precisava de uma fresta de esperança para acreditar na vitória, essa possível ausência do Embiid no jogo 3, na verdade, essa quase certa, né, a ausência do Embiid no jogo 3, é essa fresta de oportunidade. Porque se vence o jogo 3 e se por acaso consegue vencer o jogo 4, ambos em casa, a gente tá falando de um 3-1. Né? Então, assim, é uma oportunidade aí que se abriu. Vamos ver se o Blazers vai aproveitar. Já que eu toquei no assunto trairagem com o Thiago Splitter, vamos nos aprofundar um pouquinho nesse tema. Porque o que está acontecendo, né? O Thiago Splitter, para quem não sabe, ele não é ainda o head coach oficial do Blazers. Ele ainda é tratado como
um famoso substituto, né? Famoso tapa-buraco, né? Ele é o interino, é o tão famoso interino. Porém, pelo bom trabalho que ele vem fazendo, uma boa parte da torcida do Blazers e da mídia, né, que cobre o Blazers, apoia a efetivação dele como head coach, né? Apoia que ele seja colocado de fato como head coach do time e garanta um contrato de mais tempo e tudo mais. Ele vem sendo muito bem elogiado, né? Lá na mídia, né? Porém, saiu nessa semana um report da nossa querida Ramona Shelburne dizendo que a diretoria do Blazers não tá muito fechada com o Thiago Splitter, não. E que estaria entrevistando outros técnicos pelas costas do Thiago Splitter. Olha que loucura, né? E aí eu peguei aqui o relatório que foi traduzido pelo Pisou na Linha pra gente dar uma analisada. Ó, vamos lá. Deixa eu só dar um golinho aqui na água, que é importante. Ó, vamos lá. Portland Trail Blazers ganhou seu primeiro jogo de playoffs desde 2021. E a mídia nacional divulga um artigo falando sobre o novo dono pão duro e sobre Thiago Splitter. Sim, o dono do Blazers tem fama de pão duro. Afinal, por que o brasileiro não foi efetivado se está levando o jovem Blazers a um 1-1 com a Seed 2 do Oeste após ganhar uma das vagas que poderia ser de Devin Booker, Stephen Curry ou Kawhi Leonard nos playoffs, não tendo o elenco completo em toda a temporada? Fica o questionamento. Thiago negociou uma extensão de contrato durante a temporada, porém, o contrato oferecido tinha um salário muito abaixo do que um técnico da NBA costuma ganhar. Ele até recebeu um aumento em relação ao salário inicial de assistente técnico quando assumiu o comando, mas Portland se recusou a subir o valor e as conversas foram adiadas para o fim da temporada. Ou seja, ele chegou a receber uma proposta para ser efetivado, só que era uma proposta, né, oferecendo, pão com casca de parede para ele comer. Aí ele falou, não quero comer pão com casca de parede, né? Não quero, não tô muito afim. Aí o dono do Blazers falou, não quer? Então a gente vai conversar no off-season. Então, aparentemente foi isso que rolou. Como se sabe, o dono do Blazers gostaria de gastar no máximo 1 milhão ou 1,5 milhão com o novo técnico. Nesse meio tempo, o Blazers negocia com técnicos e candidatos ao cargo enquanto congela as conversas com o brasileiro. Ou seja, estão deixando o Splitter na gaveta, né? Do tipo, eu tenho aqui esse aqui garantido, mas vamos ver outras opções. Mas deixa ele ali. Deixa ali ele de step, né? Estão fazendo o nosso Splitter de step. Olha que loucura, né? De acordo com Jake Fisher, são mais de 15 candidatos. Então, assim, brincadeira. Tá entrevistando 15 malandro e deixando o Splitter lá. E o Splitter tá lá, comendo pão com casca de parede, tadinho. De acordo com o nosso querido Bill Oren, um dos procurados foi nada mais, nada menos do que Michael Malone, campeão da NBA pelo Denver Nuggets e técnico agora de North Carolina no basquete universitário. Malone recusou qualquer contato, além de todas as questões, porque a vaga não estava aberta, né? Malone aí, muito ético, né? Do tipo, velho, vocês estão com o Splitter ali, mano. Não vão me entrevistar, não. Não quero nem ouvir a proposta. Vocês têm técnico. Muito foda por parte do Michael Malone. O Sean Highkin diz que apesar do interesse em treinar na NBA, os técnicos têm um código de conduta em relação a isso, e a ética importa no fim do dia, o que é muito legal. Há aspas do próprio Highkin, que é da mídia de Portland, sobre isso após a vitória do Blazers no jogo 2, abre aspas. Eu pensei nisso durante grande parte da temporada, escrevi um artigo sobre na semana passada, mas preciso falar de novo. É melhor que exista um bom motivo para que Thiago ainda não tenha sido efetivado. Eu não sei o que ele poderia fazer a mais para convencê-los, o que é verdade, né? Tipo assim, o cara pega um time do nada, porque não era esperado que ele se tornasse o técnico, porque o técnico era pra ser o Chauncey Billups. Só que aí o Billups resolveu brincar com a máfia italiana e o FBI mordeu o calcanhar do homem. E aí o Splitter tava ali de assistente e aí falaram, Splitter, pega o time aí. Aí ele pega o time de supetão, o time começa a sofrer de forma avassaladora com lesões, ele fica um ano inteiro sem ter ninguém disponível, tem que ficar usando jogador de D-League, mesmo assim ele bota o time no play-in,
classifica o time do play-in, ganha um jogo do Spurs fora de casa. Então, assim, o que mais precisa pra ele se provar um bom técnico, pra ele se provar uma boa opção? Todos os jogadores rasgam elogios a ele, o próprio Avdija. Tem até aqui a fala dele, né? O Avdija falou o seguinte depois do jogo 2. Ele foi jogado em uma situação muito difícil e respondeu: ele tem tirado o melhor de nós. Não é fácil assumir o cargo de treinador principal do nada e ele tem feito um enorme trabalho nesse sentido. Enfim, ele acredita em cada um desse grupo e nós amamos jogar para o Thiago. Ele é competitivo, sabe como ganhar um título e, acima de tudo, um apaixonado pelo que faz. Queremos continuar jogando para ele. Então, além de tudo, o vestiário tá com ele. O principal jogador do time tá com ele. Então, por que o cara não dá um contrato pro Splitter? A única explicação é a mão de vaquice. O cara não quer pagar o que o Splitter merece. Pô, inacreditável, né? Enfim, ao invés do assunto principal ser Scoot Henderson, o dono de Portland tem deixado que a mesquinhez de um milionário domine o noticiário. O Blazers é um time jovem que poderia se tornar atrativo por competir. O sonho de todo mercado pequeno, mas age com o objetivo oposto aparentemente. É uma pena. E eu compactuo com essa parte final do Pisando na Linha. É uma pena, cara, porque... Cara, uma loucura, tipo... O Splitter, mano, não tem mais o que ele fazer pra se provar uma boa opção. Não tem mais. E posso falar? Se o Blazers ficar nessa putaria de não querer pagar o que ele quer... O que ele quer não, o que ele merece... Outro vai pagar. Outro vai pagar, porque a gente vai ter muito técnico sendo demitido nessa off-season. Tá sendo reportado que a gente deve ter pelo menos aí uns 5, 6 técnicos saindo. A gente já teve o Doc Rivers sendo demitido do Bucks, a gente teve o Billy Donovan sendo demitido do Bulls. Não, na verdade ele pediu pra ser demitido, né? Pediu pra sair. Então já tem 2 vagas abertas. Já foi reportado que, independente do que acontecer nos playoffs, o Jamal Mosley vai ser demitido do Magic. Todo mundo sem técnico, irmão. Tá todo mundo sem técnico. Tem toda essa questão do Golden State com o Steve Kerr, que daqui a pouco eu vou falar mais sobre. Então, se o Blazers ficar nessa mesquinhez aí... O Blazers não, o dono do Blazers, né? Porque a franquia não tem culpa. Tem culpa é o dono. Se ficar nessa mesquinhez, vai perder um puta de um técnico jovem, com potencial, com fome e que já mostrou uma puta qualidade. Escolhas, né? A vida é feita de escolhas. E, sinceramente, não escolher o Thiago Splitter aqui, pra mim, é uma loucura. E não é porque eu sou brasileiro. É porque é uma loucura. É uma loucura. Repito, não tem mais o que o Splitter fazer pra provar mais que ele merece uma vaga como head coach, cara. Tipo, ele já é um head coach. A única coisa que precisa é ele ser efetivado. E nem isso o Blazers quer fazer, mano. É foda, cara. Aí é foda. Enfim. Mas, independente de tudo, o Blazers ganhou o jogo 2, uma vitória gigante, e vai pro jogo 3, jogando em casa, com a série empatada, e muito provavelmente não tendo Victor Wembanyama do outro lado, o que, né? Eu sei que é foda falar isso, mas acaba sendo uma notícia boa pro Blazers, porque não ter Victor Wembanyama é uma preocupação a menos, né? Acaba sendo uma preocupação a menos. Enfim. Aí na sequência, finalizando a quarta-feira, a gente teve, né, o Lakers abrindo 2-0 pra cima de Houston. Dessa vez com Kevin Durant jogando, né? E, cara, baita vitória do Lakers, tá? Mais um jogo onde o Lakers foi muito melhor do que Houston, tá? Muito melhor. Claro que com o Durant, Houston acabou equilibrando mais do que foi no jogo 1. Né? O jogo 1, o Lakers dominou completamente. No jogo 2, Houston teve bons momentos. Mas mesmo assim, o Lakers conseguiu ser superior. E no segundo tempo, cara, foi tenebroso ver o Houston jogar, né? Não que tenha sido algo surpreendente, né? Porque pra quem acompanhou o Houston durante a temporada, assim, já não foi surpresa o desempenho patético de Houston no segundo tempo desse jogo, né? Um ataque travado, estático, né?
com o Kevin Durant sendo dobrado toda hora e toda hora cometendo turnover. Foram 9 turnovers do Durant no jogo. Né? Acho que, se não me engano, é o maior número da carreira do Kevin Durant. Né? O time não conseguindo criar nada, não conseguindo matar uma bola de 3. Né? Só que por ter uma boa defesa, Houston conseguiu se manter próximo no placar. Só que o Lakers, por ser mais eficiente, por ser mais produtivo, por ter jogadores em fase melhor... Porque, pô, o Kennard tá vivendo uma fase absurda. Hashimura, a mesma coisa. O Smart é brincadeira. O Smart meteu 25 pontos, gente. Roubou 5 bolas, deu 7 assistências. Inclusive, um número muito foda do Marcus Smart é o seguinte. Ele é o único armador nesse playoff que está conseguindo reduzir quem ataca ele a menos de 35% de field goal, tá? Os jogadores que atacam ele estão tendo uma porcentagem de acerto 10% menor, tá? O Smart tá defendendo pra caralho. Pra caralho. E nessa marcação em cima do Durant, o Smart tá brilhando. O Smart tá brilhando. Inclusive, números sobre a marcação no Durant, tá? E aí eu vou estender pros duelos durante a regular, tá? Porque os dois se enfrentaram 3 vezes na regular, Lakers e Houston. Nos 3 jogos, nos três últimos jogos entre os dois, o Durant foi dobrado em 61 posses, tá? 61 posses. Sabe quantos turnovers Houston cometeu quando o Durant foi dobrado nessas 61 posses? 16. 16, tá? 16 turnovers. 0,69 pontos marcados por posse. Tipo assim, é muito nítido qual que é o mapa da mina pra ganhar desse Houston, né? Tá muito nítido. Só que parece que pro gênio Ime Udoka não tá tão nítido assim, sabe? Eu até comentei no vídeo que eu fiz de pós-jogo, né? Que a sensação que eu tenho é que o Ime Udoka, ele é descrente de números. Ele pega um número desse, pô, o Durant nos últimos 3 jogos contra o Lakers foi dobrado 61 vezes e cometeu 16 turnovers. Ah, isso aqui não é isso que eu tô vendo. Eu não acredito em números, eu acredito no que eu vejo. Ele deve ser esse cara, mano, porque não é possível que, vendo isso, ele não cogite mudar a abordagem, porque ele não muda. O segundo tempo inteiro se baseou no Durant pegando a bola, sendo dobrado e cometendo turnover. E nas raras vezes que ele conseguia um passe, a bola caía na mão de alguém que não consegue arremessar. Caía na mão de um Tari Eason, caía na mão de um Aman Thompson, de um Alperen Sengun, que inclusive tá fazendo uma série horrorosa, tá? É óbvio que o Ime Udoka, ele é o grande culpado, o trabalho dele é horroroso, tá? Mas, pô, os jogadores também precisam se ajudar. Tipo assim, o Durant, ele não pode cometer o tanto de turnover que ele cometeu. Não pode, tá? Por mais horrível que seja o esquema de jogo do Udoka, por mais travado que seja o ataque de Houston e tudo mais, ele não pode cometer tanto turnover. Ele precisa tomar decisões melhores. Precisa, tá? E o Alperen Sengun também, ele não pode ser dominado por Jackson Hayes e DeAndre Ayton, gente. Com todo o respeito do mundo. Eu entendo que o Udoka não coloca o Sengun nas suas melhores posições, que não desenha uma jogada pro Sengun. Toda vez o Sengun tem que pegar a bola ali na cabeça do garrafão e ir trombando pra cima de 3, 4 pra chegar próximo da cesta. Eu entendo isso, tá? Eu sou um dos maiores passadores de pano do Sengun aqui. Eu amo o Sengun, tá? Mas, irmão, ele tem que ser melhor. Pô, o cara, sendo marcado por Ayton e Reyes, tá com 5 de 17 nos arremessos, mano. Não existe isso aqui, gente. Desculpa. Por mais dedicados que Ayton e Reyes estejam sendo nessa série, eles estão sendo bastante, pô, não existe um jogador como o Sengun, um cara que fez o que fez no Eurobasket, que vem, né, fazendo muita coisa boa na NBA,
que é um pivô talentosíssimo, um dos maiores talentos dessa geração, dessa próxima geração, né, na posição de pivô, não existe esse cara estar arremessando 5 de 17 pra cima de Eitan Reis. Não existe, entendeu? Então, pra mim, óbvio que o Udoka tem que ser o alvo de maiores críticas, tem que ser o alvo de maiores cobranças, porque o trabalho dele é horrível, ele não consegue ler o básico, ele não consegue ler o óbvio, entendeu? Ele vê o óbvio na frente dele e ele ignora, entendeu? Então, sim, o Udoka ele é horrível. Dito isso, os caras têm que ser melhores também, entendeu? O Şangun tem que ser melhor, o Duran tem que ser melhor, entendeu? Mas, acima de qualquer erro ou defeito do time do Houston, acima de qualquer jogo ruim de Şangun ou de Duran, a gente tá tendo um Lakers jogando muita bola, sabe? A gente tá tendo um Lakers jogando de uma forma extremamente organizada, extremamente física, sabe? É um time que tá se matando em cada posse. E é um time que tá jogando de forma inteligente, né? O LeBron é o cara que faz as coisas acontecerem, que toma as melhores decisões. Mas você tem um Smart fazendo uma grande série, você tem um Kennard fazendo uma grande série, um Hashimura fazendo uma grande série, você tem um JJ Redick fazendo um trabalho muito bom nessa série, dando um banho no Ime Udoka. Um banho no Ime Udoka, né? A gente tá vendo um time muito disciplinado, sabe? Um time que tá disposto a fazer o trabalho sujo que é necessário, né? Tipo, é um nível de engajamento que eu não esperava desse Lakers, sendo bem sincero. Com as ausências de Luke Reeves, eu juro que eu achei que esse Lakers ia dar uma sucumbida, mano. Mas não. Parece que os caras, eles abraçaram, né? Que, mano, a gente tem que estender essa série. A gente tem que dar uma chance de Luke e Reeves voltarem. O que a gente precisa fazer pra gerar essa chance? É se matar em cada posse? É dobrar no Durant toda hora? É acertar os arremessos necessários? Beleza, vamos fazer isso. É o LeBron, num segundo tempo de playoff, descansar 2 minutos? Então vamos fazer isso. Os caras compraram e estão, mano, destruindo. Lakers é senhor da série até então. Senhor. As coisas podem mudar com a série agora indo pra Houston? Podem. Mas, no momento, o Lakers está dominando o Houston Rockets. Dominando. Dominando na técnica e principalmente na vontade. No engajamento, na querência. Que, na minha opinião, em playoffs, muitas vezes vale até mais do que a técnica. Sabe? Eu acho que no playoff, cara, um time engajado, um time dedicado, um time com tesão, às vezes tem mais chance do que um time que é tecnicamente melhor, só que não tem o mesmo nível de engajamento. E essa é uma série que exemplifica bem isso. Né? Você olhando para os jogadores que Houston tem à disposição e olhando para os jogadores que o Lakers tem à disposição no momento, desconsiderando o Luke Reeves, Houston tem mais talento à disposição. Só que o Lakers, óbvio, o Lakers tem o LeBron James, que é um absurdo. Mas assim, o que tá fazendo o Lakers ganhar essa série, na minha opinião, é a vontade e o engajamento desses caras, mano. Sabe, o Lakers é o time mais físico na série, é o time que mais se dedica. Isso faz uma diferença absurda, mano. Isso faz uma diferença absurda. E óbvio que tendo o LeBron James pra comandar as coisas, pra fazer as coisas acontecerem no ataque, melhora, ajuda bastante, né? Então, é uma série que o Lakers tá dominando e vamos ver, né? Vamos ver se o Lakers mantém essa pegada nos jogos fora de casa. Vamos ver se o gênio Udoka faz alguma coisa pra melhorar o time ou se ele vai continuar apostando nas mesmas coisas que vem dando errado o ano inteiro. Se eu fosse ter que apostar, eu apostaria que ele vai continuar com a mesma linha de jogo. Que ele vai continuar usando o Durant como playmaker primário, que ele vai continuar usando o Durant como isca de dobra. É o que eu acho que vai acontecer. Agora, pro torcedor de Houston, é orar pro Udoka magicamente mudar a abordagem dele. Porque se não mudar, a gente pode ter um Lakers vencendo pelo menos um dos jogos lá em Houston. E aí é aquilo, né, bicho? Se o Lakers consegue abrir um 3-0 ou um 3-1 aí... Ah, filhão. Vai ficar difícil pro Houston, hein?
vai ficar difícil pro Houston. Houston tem a obrigação de vencer em casa. A obrigação. Já tinha a obrigação de vencer fora de casa também. Tinha a obrigação de ganhar pelo menos um desses jogos em Los Angeles. Já não cumpriu a obrigação em Los Angeles. Agora em Houston, tem que cumprir. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, indo para os últimos jogos, para os jogos de ontem, vambora. Vambora que eu ainda tenho que falar sobre os bastidores do Golden State, porque eu já fiquei devendo isso no último episódio e não posso ficar devendo mais um episódio sobre isso. Tem que falar sobre os bastidores dos nossos guerreiros dourados. Vamos lá, cara, os últimos 2 jogos, hein? Pra começar, a gente teve, né, mais uma batalha entre Detroit Pistons e Orlando Magic, jogo lá em Detroit. Pistons que perdeu o primeiro jogo, né, com o Magic jogando melhor, né, sendo melhor na defesa, sendo melhor no ataque, tendo um Paulo Banchero destruindo, né, Banchero fez um grande jogo 1. Ontem o Pistons precisava vencer, né, porque perder os 2 mandos, cara, seria basicamente decretar a derrota, né, então a vitória ontem era muito importante pro Pistons. No primeiro tempo, a gente teve um jogo muito equilibrado, muito pau a pau, onde ninguém conseguiu se sobressair ao outro. Mas no segundo tempo, aí sim, a gente teve um domínio completo de um dos lados, que foi o lado dono da casa, né? Detroit atropelou na volta do intervalo, né? A gente viu um terceiro quarto de completo amasso do Pistons, né? Um terceiro quarto que terminou 38-16 para Detroit. Sim, 38-16. Assim, foi uma coisa impressionante, cara. Assim, poucas vezes eu vi um domínio tão grande num quarto de playoffs como eu vi ontem, cara. Assim, esse terceiro quarto do Pistons foi uma coisa surreal. Assim, dominante na defesa, não dando espaço pro Magic fazer nada. E no ataque, muito eficiente, né? Matando as bolas que precisava matar, capitalizando em contra-ataque, tendo o Cade Cunningham destruindo, inclusive, grande jogo do Cade Cunningham. 27 pontos e 11 assistências pro Cade, que mesmo com um ataque bem travadão, né, que é o ataque de Detroit, tá conseguindo render, tá conseguindo produzir. Trabalho incrível do Cade, que já havia feito um grande jogo 1, né? Carregou sozinho o Pistons no jogo 1. E ontem, tendo um pouquinho mais de ajuda, conseguiu garantir a vitória pro Pistons. Pistons vence seu primeiro jogo em playoffs em casa desde 2008. Desde 2008, Detroit não vencia um jogo em playoffs em casa. E vai agora para Orlando com uma situação menos pior. Ainda uma situação ruim ir para Orlando com uma derrota. O ideal seria ir com 2 vitórias, né? Se fazendo valer do mando de quadra. Mas pelo menos deu uma diminuída. Pelo menos deu uma diminuída no prejuízo. E agora vamos ver, né? Tem que ganhar um jogo lá para manter a série equilibrada. O Magic, óbvio que vai lamentar o terceiro quarto horrível que fez ontem. Mas tirando o terceiro quarto ruim, o jogo do Magic não foi de todo podre, assim. O primeiro tempo foi bom. O quarto período, beleza, o jogo já estava decidido, mas o Magic mostrou muita garra no quarto período para tentar alguma coisa. E o jogo 1 do Magic foi muito bom. Então, o saldo desses 2 jogos ainda é bem positivo para Orlando. Ainda é bem positivo. Agora, jogando em casa, o Magic vai ter a chance de retomar a liderança da série. Vamos ver. É uma série que também tá bem mais equilibrada do que eu esperava, viu? Eu admito que eu esperava um Pistons não dominando, mas sendo melhor, né? Sendo melhor. No segundo tempo de ontem foi melhor. Mas ainda tá faltando um pouco mais de... Tá faltando mais um Jalen Duren, tá faltando mais um Duncan Robinson, sabe? Tá faltando mais de alguns caras. Quem não tá devendo em nada é o Cade. O Cade tá jogando pra caralho. Agora, o resto tem que aparecer mais nesses jogos em Orlando, né? E aí, encerrando esse recap dos jogos 2, a gente teve o último jogo, né, desse último ciclo de mandos, que foi o jogo 2 entre Thunder e Suns. Jogo lá em Oklahoma. O Thunder, que havia passeado no jogo 1, de novo, conseguiu uma vitória tranquila. Apesar de um quarto período onde o Suns deu ali uma ameaçada, né, com o Dillon Brooks
né? Engatando uma boa sequência ali no quarto período. No geral, foi um jogo bem tranquilo do Thunder. Vitória por 120-107. Mais um jogo defensivo muito forte, né? Onde o Thunder soube gerar e capitalizar muito bem em cima dos turnovers. Inclusive, né? Alguns números sobre esse Thunder. Ó. Desde a temporada passada, né? Pegando esses 2 jogos contra o Suns com os jogos da temporada passada, os oponentes do Thunder cometeram 15 ou mais turnovers em 17 dos 25 jogos que o Thunder disputou em playoffs. Cometeram 20 ou mais em 10 desses 25. E, em média, foram 18 turnovers cometidos. 18 cometidos. Pegando os jogos da temporada passada em playoff, do playoff passado, e esses 2 jogos. Então, assim... É uma defesa inacreditável que vem fazendo um trabalho incrível contra a Phoenix. Phoenix não consegue jogar, né? No quarto período conseguiu, até porque o Thunder deu uma tirada no pé, né? O Thunder deu uma tirada no pé. O que não tira mérito do que o Suns fez. Foi um bom quarto período do Suns, Dillon Brooks ali e tal. Mas o Thunder deu uma tirada no pé. E aí quando o Suns deu ali uma diminuiu pra 10, o Daigneault pediu timeout. E aí, na volta do timeout, o Thunder matou o jogo de vez, o Shea marcou seus pontinhos e tudo mais, e o Thunder garantiu a vitória. Parte ruim da vitória do Thunder, lesão do J-Dub. Né? Ali no segundo tempo, o J-Dub acabou sentindo a posterior direita, né? Foi a direita? Foi a direita. Ele que durante a regular havia machucado a esquerda, dessa vez ele sentiu a direita, saiu de quadra, foi pro vestiário, né? Não voltou mais pro jogo, até porque o jogo já estava meio que resolvido, né? Já estava meio que resolvido. E preocupa, né? O Daigneault falou na entrevista pós-jogo, né? Num tom bem cabisbaixo, né? Que deixou o torcedor meio, apreensivo, porque quando você fala de lesão e coloca o nome do J-Dub na frase, já dá calafrios no torcedor do Thunder, né? Porque o J-Dub, infelizmente, não consegue ficar saudável, né? Nessa temporada ficou o ano inteiro machucado, né? Infelizmente ele vem lidando muito com lesões. E é um cara muito importante pra esse time, cara. Assim, eu até falei ontem, né, bicho? Pra essa série contra o Suns, com sinceridade, o J-Dub não vai fazer falta se ele não jogar. Não vai. O Thunder vai passar do Suns com ou sem J-Dub. Vai passar. Agora, pensando numa segunda rodada contra um Houston, contra um Lakers e especialmente uma final de conferência contra um Spurs, contra um Denver, aí a ausência do J-Dub ela vai ser muito sentida, sabe? Porque por melhor que o Thunder seja e por mais que o Thunder tenha aprendido a jogar sem o J-Dub nessa temporada, irmão, você não ter um cara como o J-Dub num jogo desse contra um Spurs, contra um Denver, cara, tem um peso muito grande, né? Então, preocupa. Tomara que não seja nada grave, né? Ele vai passar por uma bateria de exames. A gente deve ter notícias amanhã sobre a situação dele. Mas preocupa, porque infelizmente o J-Dub, ele... Não vou falar que ele virou um injury prone, mas nessa temporada ele foi um. Ele foi um cara com uma predileção, mas com uma propensão muito grande a lesões, né? Machucou muito e preocupa, né? Então, em meio a uma vitória muito dominante, teve essa notícia ruim. Sobre a polêmica da arbitragem, né? Muita gente veio comentar no vídeo que eu fiz ontem. Ah, Luiz, vai falar da arbitragem, por que você não falou da entrevista do Booker? Primeira coisa, quando eu gravei o vídeo, a entrevista do Booker ainda não tinha saído, tá? Só pra pontuar. Eu gravo o vídeo logo assim que o jogo termina. O Devin Booker foi dar entrevista bem depois do jogo. Então, enfim. Não tinha como eu comentar sobre algo que eu não vi, né? Mas a galera veio reclamar da arbitragem. Ah, Luiz, a arbitragem favorecendo o OKC. Galera, vamos lá. Oh, meu Deus. De novo eu falando sobre isso. Galera, vamos botar uma coisa na cabeça. A arbitragem, ela é horrível pra todo mundo, tá? Ela é ruim pro Suns. Como ontem foi ruim. A arbitragem de ontem foi ruim, tá? Foi ruim. Ah, Luiz, então por que você não falou que a arbitragem foi ruim? Porque, gente, se eu ter que falar da arbitragem ruim de todo jogo que eu pegar pra comentar, eu vou ficar 30 minutos de cada vídeo falando da arbitragem, porque a arbitragem é ruim em todo jogo.
O raro é uma arbitragem boa. O raro é uma arbitragem boa. Se eu ficar dissecando erro por erro da arbitragem em toda a análise que eu fizer, eu vou demorar 40 minutos em cada vídeo. Porque toda arbitragem é ruim, gente. A arbitragem é péssima na NBA. E não é a favor do Thunder ou contra o Suns. É a favor e contra todo mundo. A verdade é essa. Mas beleza. Sobre o lance que o Booker reclamou, né? Que foi a técnica que ele tomou. Eu reassisti o lance e, de fato, cara, é uma técnica que não faz sentido. Uma técnica imbecil. Eu até me lembro de um jogo do Thunder contra o Denver, nessa temporada, que o Shea tomou uma técnica parecida, né? Que ele vai pra cima do Jokic, ele perde o equilíbrio, né? O Jokic dá um empurrãozinho nele, ele joga a bola no Jokic pra tentar cavar o lateral e a arbitragem marca a técnica do Shea. A do Devin Booker, óbvio, é diferente, né? Foi um lance onde a bola tava saindo, ele tentou salvar, ele joga a bola pra trás, sem querer ela bate no Jalen Williams. Não acho que ele quis jogar a bola de forma intencional. E aí a arbitragem, ruim do jeito que é, deu uma técnica no Booker. Ah, mas só deu a técnica porque o Caruso pediu. Gente, todo jogador vai pedir técnica pro oponente, gente. Isso é a coisa mais normal do mundo. Agora, cabe ao árbitro não se deixar intimidar pela cobrança do jogador. O Caruso tá certo em cobrar. Se eu sou o Caruso ali, eu falo, tem que dar técnica no cara, eu vou reclamar. A arbitragem tem que ser boa o suficiente pra avaliar e falar, não, pô, isso aqui não é pra técnica, calma aí. Mas não, a arbitragem é ruim, assim como ela é ruim em todos os jogos. Eu juro, cara, eu queria entender qual que é a linha de raciocínio dessa galera que acha que existe um complô da NBA pra favorecer o Thunder, sabe? Eu juro, cara, eu queria entender, porque... Vamos lá, vamos tentar pensar de forma lógica. Qual que é o grande ganho da NBA em favorecer o Thunder? O Thunder tá num mercado que é zero lucrativo pra NBA, que é o Oklahoma. É um mercado que foda-se pra NBA, Oklahoma. O Shea é uma superestrela, mas passa longe de ser das estrelas mais midiáticas da liga. Você tem Curry, você tem LeBron, você tem Luka, você tem Giannis, você tem o Embiid, que são estrelas muito mais midiáticas, que geram muito mais dinheiro pra NBA do que o Shea. Outra coisa, a liga tá favorecendo o Thunder pra ser campeão de novo. Por que a NBA vai querer que o Thunder seja campeão de novo? Sendo que pra liga é muito melhor que tenham campeões diferentes todo ano. Ou você acha que pra NBA é super bom ter uma dinastia? Ter um time que ganha sempre? Lógico que não. Pra NBA, pra NFL, pra qualquer liga, dinastias não são legais. Não são legais. Então, eu juro, cara, eu queria muito que você que fica com essa narrativa, que fica enchendo os comentários aqui dos vídeos falando a NBA tá favorecendo o Thunder, a arbitragem favorece o Thunder. Eu queria muito que você fizesse essas perguntas. Por que a NBA vai favorecer o Thunder? Qual que é o grande ganho da NBA em favorecer o Thunder? Uma coisa é favorecer o Lakers, uma coisa é favorecer o Warriors, uma coisa é favorecer o Celtics, que são times que dão muito dinheiro pra liga. Não tô falando que esses times são favorecidos, tá? Não é isso, mas seria muito mais lucrativo pra liga favorecer um desses times. Ou não? Agora, vai favorecer o grande e lucrativo mercado de Oklahoma? Mas enfim, a galera fala o que quer, dissemina o que quer. A verdade, gente, é que a arbitragem é ruim pra todo mundo, mano. É ruim pra todo mundo. Para pra ver os jogos de hoje. Você vai ver arbitragens ruins em todos os jogos. Entendeu? Só aí vem o Devin Booker, vem reclamar, vem o Dillon Brooks reclamar. E eles estão no direito de reclamar também. Eles estão no direito de reclamar também, entendeu? Mas, cara... Entende? É aquilo, cara. Você tá... Ao invés de você ficar focando num possível complô da arbitragem a favor de um time, por que você não pensa, pô, a arbitragem é ruim pra todo mundo? Vamos reclamar da arbitragem geral? E parar de ficar nessa de, tá roubando pra tal time. Não, a arbitragem é ruim pra todo mundo. Que tal criticar a arbitragem no geral? Não é?
Mas enfim, você quer reclamar, você quer achar que a NBA tá roubando pro Thunder por alguma razão? Irmão, a liberdade é sua. Não faz sentido, mas beleza. Vai daí. Fato é, gente, é que... E outra, Luiz, você não falou do lance da técnica. Galera, eu juro, cara, eu odeio falar de arbitragem aqui no canal. Eu evito ao máximo falar de arbitragem no canal. E não é nos jogos do Thunder ou nos jogos de time X ou Y. Eu evito falar de arbitragem em qualquer jogo. Porque é muito desgastante, é chover no molhado. Eu só falo de arbitragem quando tem um lance que decide o jogo. Se tiver um erro da arbitragem que decida um jogo, você pode ter certeza que eu vou vir aqui, vou falar, vou analisar o lance e tudo. Agora, você querer que eu disseque uma técnica mal dada que não teve impacto nenhum no jogo, qual que é o impacto que a técnica no Booker teve no jogo, gente? Thunder já tava com o jogo ganho. Porra, caralho, entendeu? Então, umas coisas que, sinceramente, pô, velho, é muito desgastante, cara. É muito desgastante, bicho. A galera, o chapeleiro de alumínio é foda, cara. É foda. Mas enfim, a arbitragem foi ruim mesmo. Assim como foi ruim em todos os outros jogos. Mas bom, acredite no que quiser. O Devin Booker veio reclamar, citou o árbitro, né? Ele até falou que, pô, em 11 anos que eu tô na liga eu nunca tive que citar o nome de um árbitro, mas esse aqui eu vou citar, falou o nome do árbitro ali, vai ser multado por ter falado, a liga vai multar o Devin Booker, normal. A crítica dele não tá errada, o árbitro foi ruim. O Dillon Brooks também fez críticas falando que a arbitragem não tá permitindo contato, que é playoff, tem que ter mais contato, e eu concordo com o Dillon Brooks. Dito isso, não é algo específico contra a favor do Thunder, é algo geral. Você quer um outro jogo que teve uma arbitragem horrorosa? O jogo 1 entre Denver e Minnesota. A arbitragem daquele jogo foi horrível. E não foi só por conta dos lances livres que deram pro Jamal Murray. Que pouco importa também, lance livre, porra, foda-se. A condução do jogo foi ruim. Um monte de faltinha besta sendo marcada, não deixando a defesa de Minnesota ser física do jeito que ela gosta de ser em playoff. Aí você foi pro jogo 2, a arbitragem já foi melhor. Entendeu? Mas a do jogo 1 foi ruim. Então, tem arbitragem ruim em todo jogo. É que a galera resolveu focar no Thunder e qualquer jogo que tem uma arbitragem ruim, jogo do Thunder, a galera vai falar que é roubo, vai falar que tá favorecendo. Sendo que, de novo, não tem motivos pra arbitragem ou pra NBA favorecer o Thunder. Mas não vou me estender também, já falei muito sobre isso. E é isso, a verdade, a realidade é que o Thunder ganhou, dominante, o Shea fez mais um grande jogo, 37 pontos pra ele, Chet Holmgren também fez um grande jogo, 4 tocos ali no terceiro quarto, jogou pra caralho, e o Thunder abre 2-0, fica a preocupação em relação ao J-Dub, mas mesmo sem o J-Dub, o Thunder segue favorito e muito provavelmente vai passar, seja em 4 ou em 5 jogos, né? Pessoal, pra gente encerrar, o programa já deu mais de 1h20, hein? Meu Deus do céu. Ó, vamos comentar aqui, rapaziada, sobre essa questão sobre essa questão do futuro do Golden State. Antes, rapidinho, tá? Só atualizar aqui a situação do J-Dub. Já era o esperado, né? Charana soltou. J-Dub sofreu uma distensão de grau 1 no posterior da coxa esquerda. Foi na coxa esquerda, achei que tinha sido na direita, desculpa. Achei que tinha machucado a direita. E vai ser reavaliado semanalmente. Ou seja, o J-Dub não joga mais essa série contra o Phoenix. E talvez fique fora de boa parte do segundo round também. Não surpreende. Não surpreende. Torcer pra que ele recupere por uma possível final de conferência, né? A verdade é essa. Difícil, hein, J-Dub? Complicado, J-Dub. Complicado, J-Dub. Aí, uma outra notícia que saiu agora. Deixa eu pegar aqui. E aí no próximo programa eu dou uma aprofundada a mais. Mas só pra comunicá-los, Milwaukee Bucks tem um novo técnico. Taylor Jenkins é o novo técnico do Bucks, informação do Shams Charania, o ex-técnico do Memphis Grizzlies, assumirá o comando do Milwaukee Bucks. Gosto, tá? Gosto da contratação, até porque, né?
não é difícil ser melhor do que o Doc Rivers, né? Mas eu gosto do Taylor Jenkins, cara. Eu acho que ele foi bem injustiçado lá em Memphis, inclusive. Acho que ele não... A demissão dele não fez muito sentido pra mim. Eu não achava o trabalho dele ruim. Havia dado uma certa estagnada e tudo, mas eu não achava o trabalho dele ruim. Então, eu realmente acredito que o Memphis não foi correto na demissão. E é uma boa opção, cara. Eu gosto do Taylor Jenkins. É um cara que foi muito importante na construção daquele time do Grizzlies que, né, pô, foi muito bem durante uns 2, 3 aninhos ali. Chegou a ser contender do Oeste, né, o Memphis. E o Taylor Jenkins, ele foi muito importante na construção daquele time. É um cara que sabe trabalhar com jovens. Então, imaginando um Milwaukee entrando numa reconstrução, numa possível troca do Giannis, eu acho que o Taylor Jenkins é uma opção muito boa, tá? Opção de longo prazo. Gosto muito do Taylor Jenkins, é um bom nome. Pra mim, Milwaukee acerta, tá? Pra mim, Milwaukee acerta em cheio nessa contratação, tá bom? Então, Taylor Jenkins, novo técnico do Milwaukee Bucks, tá? Pessoal, agora sim, pra gente encerrar, não vai dar tempo de falar sobre Miami Heat, hein? Achei que ia dar tempo, não vai dar. Ó, vamos aqui comentar sobre os bastidores do Golden State. A gente teve aqui várias informações saindo sobre o futuro do Warriors depois da eliminação pro Suns. E aí a gente tem o seguinte, ó, vamos lá. Os bastidores da queda e os próximos passos do Golden State Warriors. Né? Postagem aqui do Pisou na Linha, repercutindo, né, os relatórios da Ramona Shelburne, do Anthony Slater e do Nick Friedel. A saída de Steve Kerr, se confirmada, pode levar a mudanças significativas. Lembrando que depois da eliminação, o Steve Kerr deu uma entrevista deixando o futuro dele bem aberto. Né? E a gente teve o próprio Draymond Green falando no podcast dele que a sensação que ele tem é de que o Steve Kerr não volta pro próximo ano. Tá? Então existe uma possibilidade real do Steve Kerr não ser mais o técnico do Warriors. E aqui é falado que a saída do Steve Kerr pode levar a mudanças significativas. Espera-se que o Warriors observe diversas opções para o cargo técnico, incluindo até treinadores universitários. Apesar de existir uma resistência à ideia de colocar um treinador calouro para comandar os últimos anos de Stephen Curry, Jimmy Butler e Draymond Green, isso poderia fazer um reset da franquia. Em suma, reset, né? Um reset, né? Meu Deus, que inglês arcaico. Em suma, mudanças no elenco e na comissão técnica que quer deixar. Uma fonte anônima da NBA comparou a atual situação de Curry e Warriors com a de Kobe Bryant em seus últimos anos no Los Angeles Lakers, com uma franquia que também tinha interesse em se reconstruir após anos competitivos. Para quem não se lembra, né, a reta final do Kobe ela foi meio que assim, né, cara? Era o Kobe com um bando de novato, né? O Kobe com o Julius Randle, o Kobe com o Jordan Clarkson, o Kobe com o DeAndre Russell, que não fazia muito sentido, né? O Kobe ele não fazia parte daquela linha do tempo. Só que para não querer se desfazer de um ídolo, o Lakers foi mantendo, né? Pagando uma bala pro Kobe, um salário gigante, e um bando de novato com, né? Então, foi uma estratégia bem ruim do Lakers na época, que tirou, né, que atrasou muito o Lakers. E, né, essa fonte anônima tá comparando a situação do Warriors atual com aquela. E faz sentido, é uma comparação que faz sentido. Enquanto isso, quem não vai mudar é Mike Dunleavy. O GM teve uma extensão de contrato nos últimos meses, secretamente, e é apreciado dentro da franquia. Então o GM do Warriors vai seguir o mesmo. E sinceramente, cara, eu não acho o Dunleavy tão ruim não, tá? Eu acho que ele é meio omisso, acho que ele deveria ter sido mais agressivo no mercado. Mas, assim, querendo ou não, foi ele que fechou a troca do Butler, que foi uma boa troca pro Warriors, né? Apesar das lesões, o Butler foi uma boa. Então, eu não acho o Dunleavy ruim, não. Sinceramente. Não acho ele ruim, não. A questão do joelho de Stephen Curry segue sendo tema de debate. Em março, o armador teria ido a Los Angeles para entender por que a dor e o inchaço não passavam, por mais que não houvessem problemas estruturais, o que o tirou de quadra por 2 meses. No fim, há um entendimento de que essa pode ser uma lesão com a qual Curry tenha que conviver e que as dores são várias, com tudo parecendo perfeito em umas noites e um pouco limitado em outras. Né? Então parece que a situação do joelho do Curry pode se estender para o restante do fim da carreira. Né? Pode ser um tipo de dor que ele vai ter que lidar até ele parar. Então, é isso. É um futuro bem aberto, né, cara? Sinceramente, não tem muito o que
como prever o que vai ser do Golden State. Me baseando nas informações que saíram e nas declarações do Kerr e do próprio Draymond Green no podcast dele, eu tô bem fechado com a ideia de que o Kerr não vai ser mais o técnico do Warriors, tá? Eu tô achando que o Kerr vai ralar. Inclusive, saiu hoje que o Steve Kerr estaria conversando com algumas emissoras de TV, né? O Steve Kerr, que antes de assumir o Golden State, ele foi comentarista por um tempo, né? Um bom comentarista, inclusive. Pode ser que ele volte ao cargo de comentarista, né? E aí o Warriors teria que buscar um novo técnico. Foi falado, e eu não sei o quão confiáveis são as fontes, mas eu vi rumor de que o Iguodala poderia ser o novo técnico do Warriors. Não sei o quão bom ele seria, até porque não tem nenhum... Não existe histórico do Iguodala como técnico para ser avaliado. E um outro nome que interessaria seria o Mack Brown, que tá no Knicks, mas que tem uma ligação com o Golden State, foi assistente do Steve Kerr durante muitos anos. Ele seria uma alternativa que eu gostaria, tá? Eu acho que o Mike Brown no Golden State seria muito bom. Mas ele tá empregado no Knicks, né? Ou seja, o salário dele não deve ser baixo. Mas enfim, é um futuro complicado. O que não deve mudar é o trio, né? Curry, Green e Butler devem seguir. O Porzingis deve receber uma renovação. Eu acho que ele vai renovar. E a questão é ver quem que vai comandar esses caras. Se vai ser o Steve Kerr por mais um ano, se ele vai embora, enfim. Muitas coisas a serem decididas. E em meio a tudo isso, a gente tem um Golden State que precisa de reforço, né? As informações são de que o Warriors vai tentar de novo o Kawhi Leonard, né? Vai tentar o Giannis também se tiver disponibilidade. Então, muito trabalho no Golden State nessa off-season, hein? Muito trabalho, muitas mudanças devem acontecer. E vamos aí, né? Ficar de olho. Pessoal, é isso, tá? É isso pro programa de hoje. O programa já ficou bem mais longo do que eu esperava, mas tá bom, né? É isso. A gente se vê no fim, né, dos jogos 3, né? Então, daqui uns 3 dias eu volto com o Switch TV Show. Então, até lá. Fica ligado porque vai ter muito conteúdo saindo nos próximos dias. Hoje, né, vai ter cobertura de todos os jogos da rodada. Amanhã teremos conteúdo de draft da NFL, né? Hoje a gente vai ter o primeiro dia do draft rolando. Amanhã eu venho para comentar sobre as escolhas desse primeiro dia, trazer um vencedores e perdedores e tal. Então fica ligado. Tamo junto, grande abraço, beijo e tchau.